Tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a nossa primeira aula, a aula remota, né? Após uns 3 meses, mais de 3 meses que nós não nos víamos, infelizmente não vamos poder estar pessoalmente transmitindo essa aula presencialmente para vocês, mas agora nós vamos estar usando esse método, né? A disciplina que nós temos de leitura e produção textual. Nós vamos ver se conseguimos adiantar esse semestre para que nós possamos terminar de uma forma que todos possamos ganhar um pouquinho, né? Eu sempre vou estar passando para vocês algumas atividades. Essas atividades elas vão sendo transmitidas tanto por e-mail quanto no grupo de WhatsApp para vocês, né? E as aulas eu vou ver se eu vou fazendo essas produções de vídeo e deixo com vocês. Infelizmente eu não vou poder estar me deslocando muito, porque eu quebrei o meu tornozelo do pé esquerdo, né? O pé não está muito bom, está engessado, e eu vou ter que ficar transmitindo essas aulas para vocês sentado. Não é muito meu feitio, eu gosto de andar, de falar. Não estamos na sala de aula, não vai ter muito jeito da gente fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam para mim, mandem e-mail, eu criei aquele grupo do WhatsApp, né? E vocês têm o e-mail de vocês que eu estou usando a turma, então vocês poderão estar fazendo. O que eu quero que vocês façam? Vocês, todas as atividades que eu passar, vocês me enviem através do e-mail particular que eu passei para vocês, tá? Tá lá no plano, pega o plano de aula, o plano de ensino, dê uma lida boa nele, como que vai ser a forma de avaliação, para que nós possamos trabalhar esse material juntos na sala de aula, tá bom? Muito bom ter vocês novamente comigo, e tenho certeza que nós vamos conseguir desenvolver nossas atividades e terminarmos esse semestre. Espero que todos vocês estejam passando bem. Não vamos nos desesperar, né? Porque cada vez que nós nos desesperamos, a gente perde a vontade até mesmo de estudar. E eu tenho certeza que vocês estarão esse semestre muito bem, vocês têm capacidade para isso, eu conheço pessoalmente vocês, né? E espero que durante esse semestre nós possamos terminar esse ano letivo, essa disciplina de leitura e produção textual com vocês, e vocês aprendam bastante. Não tenham medo, se tiver alguma dificuldade, não entendeu muito bem o que eu falei, o que eu vou fazer também? Eu pretendo, nos horários de aula da gente, no período da tarde, toda segunda-feira à tarde, no período em que nós temos as nossas aulas presenciais, estar no grupo de WhatsApp para conversar com vocês. Então eu vou abrir o grupo e vamos estar conversando para que nós possamos estar trabalhando de uma forma mais presencial, né? Não estar tanto com vocês, mas nós possamos estar trabalhando de uma forma que a gente possa ainda responder as perguntas e trabalhar nossas atividades, tá bom? O tema da nossa aula de hoje vai ser linguagem e comunicação. Eu lembro que quando terminou nossas aulas, eu estava passando esse conteúdo para vocês. E para que nós não percamos o conteúdo, eu vou reforçá-lo novamente, para que a gente possa continuar trabalhando com ele. Bom, existem vários tipos de comunicação. Eu separei alguns aqui, né? O código Morse, a escrita, os gestos, o telefone, as circulares, cartazes, rádio, televisão, computador e muitas outras formas. Nós nos comunicamos todo o tempo. Nossa vida é uma vida de comunicação. Nos levantamos e nós nos comunicamos. Hoje, principalmente com o celular, o computador, é muito mais fácil essa comunicação. O ser humano, ele está todo o tempo se comunicando, né? Existem algumas formas de nós nos comunicarmos, os meios de comunicação. Por exemplo, os meios sonoros. A voz, né? À medida em que nós vamos falando, as ondas sonoras, o ouvido, né? Através das palavras, das músicas, dos sons diversos que nós estamos ouvindo a todo minuto, né? Todo instante. As pessoas que são surdas, infelizmente, elas não têm condições de estar ouvindo assim como a gente, né? Mas existe a linguagem de sinais, elas poderão estar fazendo também leitura labial, né? As pessoas falam e elas ficam procurando ler as palavras, né? Infelizmente agora também, com a máscara, ficou um pouquinho mais difícil dessa comunicação. E tem também os meios visuais, excitação luminosa, percepção da retina, desenhos, fotografias, a escrita. Então, já dizia um provérbio que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, se uma imagem vale mais que 1000 palavras,
Então muitas vezes nós falamos e não conseguimos nos explicar direito, né? E uma imagem, um desenho fala muito mais, às vezes ensina muito mais, né? Mensagens táteis, pressões, choques, trepidações. Imagine você, se você tomar um ônibus para ir para sua casa e o freio do ônibus não estiver muito bom, as pastilhas estejam gastas, e a hora que o motorista começa a brecar, o ônibus trepida bastante. Então nós passamos a sentir aquela trepidação. É uma mensagem que nós sentimos aquela mensagem, né? O choque, as pressões, são todas formas de desviar a atenção das pessoas, né? Muitas vezes, quando nós nos sentimos num estado de choque, não é só o choque elétrico, não. Você vai lá no tomada e toma um choque elétrico, né? As mensagens olfativas. O que é uma mensagem olfativa? Perfume. A pessoa passa perto de você com um perfume muito cheiroso, né? Imagine, o rapaz está andando, uma moça vem e passa com aquele perfume delicioso, né? Aquele perfume cheiroso. Aí não precisa a pessoa conversar com você, mas o simples fato de estar com aquele perfume já despertou na gente uma forma de nos comunicarmos com ela. As mensagens gustativas, os temperos, né? Na hora que você pega uma comida e você coloca nela alho, cebola, sei lá, aquilo para nós muito tempero, né? As pessoas gostam de pimenta. Então esse tempero vai ser uma mensagem gustativa, nós chamamos esse tipo de mensagem. Sempre nós estamos nos comunicando. Quais são os objetivos da comunicação? Para que é que nós nos comunicamos? Nós falamos um com o outro, nós mandamos mensagens, recebemos mensagem. Como que é feita a transmissão da mensagem? Olha que interessante. Tem que ter um emissor, ou também nós chamamos de destinador. Do outro lado tem que ter um receptor, né? Esse aqui é o receptor. A pessoa que está do outro lado. Você está no telefone, você liga para o outro, você é o emissor. Hoje, por exemplo, eu estou sendo o emissor, vocês são os receptores, estão recebendo essa mensagem. Que jeito que nós nos comunicamos? Através de uma forma que nós chamamos de referente. Esse referente é uma forma, um canal de comunicação. O canal de comunicação é uma forma de nós podermos transmitir também a nossa mensagem. E a mensagem é uma forma de você usar um código de linguagem, um código que você vai conseguir transmitir a sua mensagem, né? A sua comunicação. E qual que é o esquema da comunicação? Esse é o esquema de comunicação, a forma como nós nos comunicamos. A comunicação, ela é composta por 6 elementos principais, né? Os maiores comunicadores, alguns livros, alguns autores, eles têm algumas mudanças nessa aí, mas nós vamos nos basear nos autores que nós temos. Ele fala que existem 6 elementos. Primeiro, o emissor, o destinador. Lembra-se naquela imagem que eu mostrei antes para vocês, essa aqui, olha, esse é o emissor, o destinador. Esse emissor, o destinador, é o que emite mensagens, pode ser um indivíduo, ou um grupo, uma firma, um organismo de difusão de outros, né? Ou outros próprios meios também. Então, toda vez que você emite uma mensagem, que você fala, você é o emissor. Você está falando, pode ser uma pessoa individual. Eu, por exemplo, estou falando com vocês aqui, né? Ou pode ser um grupo, pode ser uma firma, pode ser várias pessoas, uma sala de aula, igual vocês, quando nós estávamos na sala de aula, uma comunicação, né? O segundo é o receptor. O receptor é o que está do outro lado, que está recebendo a mensagem. Ou pode ser uma pessoa que esteja frente a frente também, não tem problema. A hora que você fala, você é o transmissor da mensagem, né? Aquela pessoa que está transmitindo a mensagem. E o outro que está ouvindo você é o receptor, ou o destinatário. É o que recebe a mensagem. Também pode ser um indivíduo, um grupo, ou até mesmo um animal, ou uma máquina. Por exemplo, o computador. Nós usamos hoje muitos computadores, né? E nós nos comunicamos com o nosso computador, com o nosso celular, com o nosso smartphone. Nós falamos com ele. Tem pessoa que anda para a rua, você olha para ele assim, né? Hoje nem tanto por causa da pandemia, mas nos grandes centros comerciais,
A gente anda e vê a pessoa falando com o celular, dá risada, né? Ou entra num ônibus, entra no metrô, e você vê que a pessoa está se comunicando através daquele aparelho com a outra pessoa. O terceiro é o referente. O que é o referente? O referente é constituído pelo contexto, pela situação e pelos objetivos reais da mensagem. Existem dois tipos de referente. Por exemplo, o referente situacional é constituído pelos elementos da situação do emissor e do receptor e pela circunstância de transmissão da mensagem. Um exemplo bem prático. A professora fala aos alunos: coloquem o lápis sobre a carteira. Mensagem de situação, espacial, temporal e de objetos reais. Ela vai falar: coloque o lápis. Então, é algo que você está vendo ali na sua frente, né? Esse é o referente situacional. E o outro tipo de referente que nós temos é o referente textual. É constituído pelos elementos do contexto linguístico. Um exemplo: num romance, todos os referentes são textuais, pois o romancista não faz alusão, salvo raras exceções, à sua situação quando estava escrevendo o romance, nem fala de seu destinatário, seu futuro leitor. Às vezes, né, você pega um livro que parece que o autor, a hora que escreveu o seu texto, o seu livro, parece que ele manda uma mensagem para a gente, né? Ainda, quando alguém fala de suas férias na praia aos amigos, não remete com palavra, praia ou areia, a realidade presente no momento em que está relatando os fatos. Você não vai conversar com uma pessoa que você assistiu um filme. Assisti um filme, você pega o ônibus, pega uma lotação, sei lá, num bairro afastado da cidade, ou mesmo no centro, e vem para a UER. A hora que você está nesse coletivo, alguém começa a conversar com você, você vai falar: olha, ontem eu assisti um filme. Você não vai falar que você assistiu um filme na televisão. Olha, eu coloquei lá, tá, assisti um filme na televisão, né? Ou assisti um filme no computador, no meu celular. Você vai falar do filme, você não vai ficar falando como é que você fez, né? O quarto canal de comunicação é a via de circulação das mensagens e os meios técnicos de acesso do emissor e que assegura o encaminhamento de sua mensagem ao destinatário. Então, o emissor, quando ele está transmitindo a sua mensagem, existe uma via de circulação dessas mensagens. Essas vias de circulação que vão assegurar a sua mensagem. Tem gente que fala, e você não consegue entender o que a pessoa falou. Tem professores que sabem bastante, tem pessoas que você conhece, talvez na igreja, fala, e você não entende muito bem. E um outro, talvez até mais simples, consegue transmitir uma mensagem de uma forma bem mais fácil, né? E o que é uma mensagem? É o objeto da comunicação. Ela é constituída das informações transmitidas. Eu vou falar para vocês hoje sobre a pandemia. Então, essa vai ser a nossa conversa, o nosso assunto, o nosso tema, né? Então, ela existe desse jeito, né? E o sexto é o código. O que é o código? É um conjunto de signos e regras de combinação dos signos. Nós falamos todos os instantes. Para nós falarmos, nós usamos a escrita, usamos a fala, usamos gestos. Isso é uma forma de nos comunicar. E a linguagem, a comunicação, ela é feita através da codificação e a decodificação. O que é a codificação? É a elaboração da mensagem pelo emissor através dos signos. Eu vou falar com você. O que eu estou usando? Estou usando esse tipo de aula através de um vídeo. Essa é a minha comunicação com vocês. Vocês são destinatários da minha aula, mas como nós não estamos em sala de aula, eu estou falando de uma forma que vocês possam ouvir. E o que é uma decodificação? Identificação do sistema de signos pelo destinatário. Esse processo de codificação e decodificação se realiza através de várias maneiras entre o emissor e o receptor. Não existe uma forma só de nos comunicarmos com as pessoas. Nós nos comunicamos de diversas maneiras. Falamos, às vezes, cantamos, uma hora choramos, né? Uma hora não faz nada, faz um simples gesto,
Dependendo do gesto, pode ser um gesto obsceno. Imagine se a pessoa faz um gesto obsceno para você. Não precisa falar nada. Você vai ficar muito bravo, né? Raríssimas pessoas não ficam bravas, né? Como ocorre a comunicação? E agora? Como que nós poderíamos falar assim? Como que eu vou me comunicar com as outras pessoas? Como que eu vou falar? O que eu vou falar para as pessoas, né? Bom, a comunicação tem 4 casos. Eu vou explicar para vocês esses 4 casos de como nós nos comunicamos e como que essa comunicação pode ser feita de uma forma que ela seja bem feita, né? Você consegue se comunicar bem ou não. Aqui nós temos 2 círculos. Um deles está escrito E, que é o emissor, e o outro R, que é o receptor, né? A pessoa que está recebendo a mensagem. Olha que interessante. O círculo está bem longe. Tem aqui no meio dos 2 círculos, nós encontramos um espaço vazio. A comunicação nesse caso não se realizou. Exemplo, conversa entre um alemão e um brasileiro, em que um não fala a língua do outro. Você está vindo para a sua casa, do trabalho, ou estava vindo para a UER, na época que a gente tinha aula presencial, e você encontra um alemão, uma pessoa que fala só alemão, não sabe falar uma palavra em português. Como que você vai se comunicar com ele? Talvez por um gesto, né? Faz um gesto, oi amigo, não sei o quê. Ele fala assim, não sei falar a sua língua, né? Aí ele fala na língua dele, você fala na sua. Nós não conseguimos nos comunicar quando não sabemos uma língua, né? O segundo caso, exemplo de comunicação. Aqui vocês veem o emissor, que está aqui desse lado, né? Esse é o E do emissor de novo. Aqui nós vemos uma parte de comunicação e aqui está o receptor, a pessoa que está do lado do destinatário, né? A mensagem não conseguiu ser transmitida. Você olha aqui, a hora que o emissor falou, o receptor só entendeu esse pedacinho. Por exemplo, você vai se comunicar com alguém, liga para uma pessoa, mas o celular começa a ficar fora de área, né? Fora de área, você fala, ele entende 2 palavras, ou você não consegue, ou você vai mandar uma mensagem para alguém, entrar em contato com alguém, liga, né? E a internet está devagar, né? Essa comunicação, né? A comunicação é restrita. Exemplo, conversa entre um aluno que estuda inglês e um americano. É restrita, só serve para eles, né? É uma linguagem que fica só naquele mundo, né? O terceiro caso é um exemplo de comunicação. Vocês veem aqui o emissor bem pequenininho, olha aqui, né? O emissor pequenininho. Aqui vocês veem essa outra parte, que é a comunicação, onde eles estão se comunicando. E desse outro lado, o receptor, como que ele está aqui, o destinatário? Olha que interessante. Ele está querendo, está muito maior, né? Se você vê aqui a comparação entre o círculo do emissor e o receptor está tentando entender a mensagem e não consegue. A comunicação é mais ampla. Exemplo, curso de alto nível ministrado a alunos não preparados para recebê-lo. Você vai fazer um curso de pós-graduação, você está fazendo uma graduação em segurança pública, você vai para um curso de pós-graduação, entra numa aula e o professor começa a falar e você fala assim, não, mas eu não estou conseguindo entender, né? Pode ser uma forma de se comunicar dessa maneira aqui, é um exemplo. Aí o quarto exemplo e o último, ele fala sobre como que nós podemos nos comunicar. Quarto caso, exemplo de comunicação. Esse aqui é um exemplo perfeito. Vocês estão vendo aqui, ó, o emissor, essa parte que está aqui de ranhura, né? O receptor, essa parte que está de fora, laranja. A comunicação está sendo feita de tal forma que ele está contido. Olha, se fosse matemática, nós estivéssemos dando aula, né? Aquele símbolo de contido, né? A imagem está mostrando aqui para a gente que o emissor e o receptor, os dois estão se entendendo. A comunicação é perfeita. Exemplo, todos os signos emitidos por E são compreendidos por R. Então, o emissor transmite e o receptor consegue entender com uma facilidade muito incrível, né? Existem alguns problemas gerais na comunicação.
As pessoas vão se comunicar e elas não conseguem, às vezes, se comunicar muito bem. Alguns tipos gerais de comunicação, né, que nós temos são a comunicação unilateral. Ela é estabelecida de um receptor para um receptor, sem reciprocidade. Exemplo, aula expositiva. Você vai assistir uma aula expositiva, um filme, já é uma forma de ser transmitida de uma forma, um receptor, mas você não tem como se manifestar. Uma aula expositiva, você vai assistir uma aula que ela é só falada, né? Uma aula, uma comunicação bilateral. Essa é unilateral, só um lado, né? Só um lado. E a bilateral? A comunicação bilateral, ela é estabelecida quando o emissor e o receptor alternam seus papéis. Exemplo, uma conversa, um bate-papo. Isso é uma conversa com quem você vai falar e a pessoa te ouve, né? Às vezes você vai falar com alguém e só ela fala. Blá, 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 blá. E você, não, deixa eu falar um pouquinho. Não, peraí, vou dar um tempinho para você. E você nunca pode falar. Vocês já tiveram esse tipo de pessoa para conversar? É difícil, né? Você conversar com uma pessoa assim. Existem vários problemas. Tipos gerais de comunicação. Por exemplo, os jornais, o rádio, a televisão, só pode estabelecer intercâmbio de mensagens com os destinatários por meio de um outro canal de comunicação. São tipos específicos de comunicação. Como que o jornal se comunica com o outro? Mesmo que seja um telejornal, né? Ou um jornal escrito. Como que o rádio se comunica? O radialista fica lá no estúdio, transmitindo a sua mensagem, e a gente fica ouvindo lá no radinho da gente, do outro lado. A televisão, você não consegue estar dentro da televisão conversando com a pessoa que está lá transmitindo o programa, né? A não ser num filme, né? Que você consegue entrar, falar, mas ninguém consegue. A pessoa está transmitindo um programa de televisão, que é um programa de culinária. Está fazendo uma comida, ele fala, nossa, que comida gostosa, cheirosa. Nós não temos condições de falar assim, nossa, tá mesmo, né? Por exemplo, perguntas feitas por meio de telefone. Assim, uma mensagem transmitida por um emissor pode ser recebida diferentemente por vários receptores ao mesmo tempo. Então, se você pega, o radialista, ele abre o telefone ao vivo, ele está fazendo um programa ao vivo, não é um programa gravado, ele abre o telefone, fala, liguem aqui para a rádio e tal, dá o número do telefone, ou até mesmo num canal de televisão, um programa de televisão. A diferença entre a televisão e o rádio é que um você vai estar ouvindo e o outro você vai estar ouvindo e vendo. Se ele abre um telefone, você liga o canal de televisão, aquela hora que você está falando, é uma mensagem que você passa a ser interativo, você se comunica, mas não é normal. Um programa de televisão, normalmente, não é assim que é transmitido, né? É preciso determinar o sentido de uma mensagem conforme o tipo de comunicação utilizada e segundo o alvo e a finalidade desta comunicação. Toda vez que você vai se comunicar com alguém, a sua mensagem, ela tem que ser uma mensagem específica. Não adianta você vir assistir uma aula de leitura e produção textual e eu começar a falar para vocês assuntos sobre biologia, sobre física, química, matemática. É muito diferente, né? Uma comédia, por exemplo, apresenta uma exploração cômica dos fenômenos de interferências ou telescopagens entre mensagens emissores e receptores. Então, se você vai assistir uma comédia, seja num teatro ou até mesmo na televisão, no cinema, você vai ver que aquela comédia ela foi preparada de uma forma que ela alcance o seu público-alvo. É um filme de terror, muito diferente de uma comédia. Então, você vai ter o seu público. Quem vai assistir um filme de comédia, ele sabe que vai assistir um filme para ficar rindo. Vai assistir uma comédia para ficar chorando, né? Vai chorar de rir, isso sim. Como podemos definir o que é ruído na comunicação? O que é ruído numa comunicação? Ruído é tudo que afeta em graus diversos a transmissão
da mensagem. A hora que você vai transmitir uma mensagem, você vai falar, você vai tentar se comunicar com alguém, você pode ter um problema que são normais. A gente fala, não, isso é normal, mas não é. Por exemplo, voz muito baixa. Você fala com uma pessoa e a voz, fala, escuta, precisa tomar vitamina. O termo ruído não se refere somente a uma perturbação sonora, pode ser também uma aplicação visual. Então, ruído não precisa ser somente algo que atrapalhe, um problema visual ou um problema auditivo. Por exemplo, uma mancha numa folha de papel ou numa tela, um erro de digitação, aplausos, isso pode ser um tipo de ruído, pode atrapalhar a mensagem. Você está querendo transmitir a sua mensagem, mas o outro atrapalha a sua mensagem. Você vai escrever uma mensagem, mesmo que seja no WhatsApp, Hoje as mensagens são tudo PTQ, tudo pedacinhos, Então, se a pessoa não sabe aquele código de linguagem que você está usando, não vai entender, não consegue saber o que é que nós estamos falando, Isso é uma mensagem, mas é uma mensagem que não tem como saber às vezes, O que é uma redundância? Uma redundância na comunicação são mecanismos que a língua utiliza para combater os riscos na transmissão das mensagens faladas ou escritas. Então, redundância é tudo que você fala demais. Sabe aquela pessoa que repete a mesma coisa? Você fala, nossa, muda o disco, E não muda, vai furar o disco, A mensagem vai rasgar a fita, Redundante, todo elemento da mensagem que não traz nenhuma informação nova. É redundante, um texto redundante. Nós pegamos uma redação para corrigir e o aluno, o candidato, ele faz o primeiro parágrafo igualzinho ao segundo. Em outras palavras, só muda as palavras, Muda alguns sinônimos, mas é o mesmo assunto, não para de falar sobre a mesma coisa, mas de uma forma que não fez alteração nas informações da sua mensagem. Um exemplo, mensagem de telegrama. Enviamos remessa imediatamente. Acrescentar nós seria redundante. Se um telegrama ele já é uma comunicação para ser rápida, eu falo assim, nós enviamos remessa imediatamente. Para quê? O sujeito já está oculto mesmo, Enviamos remessa imediatamente. Então, as mensagens, elas são usadas de tal forma que elas alcancem o seu objetivo. E na mensagem, muitas vezes, nós acabamos atropelando, cortando algumas palavras. É muito comum isso quando nós falamos com as pessoas. Nós usamos na linguagem falada uma diferença da linguagem escrita. A linguagem escrita não admite erros de gramática, erros no português, A hora você vai escrever uma redação, você não pode ficar colocando lá para você, olha, para você. Então, muitas vezes, olha, para você, Então, não, para você. Você não pode omitir, comer palavras, Na linguagem informal, sim, mas na linguagem formal, na linguagem escrita, nas regras gramaticais, nós não podemos, Você vai fazer um concurso e lá quando você vai escrever a sua redação, está assim, escuta, escreva de acordo com as normas gramaticais e na concordância que nós temos da nossa língua. Então você não pode pensar, não, vou escrever de qualquer jeito. Existem regras. A regra gramatical é a que manda na linguagem escrita. Na linguagem falada, erramos, voltamos, falamos. Na linguagem escrita nós não podemos fazer isso, cometer esse tipo de erro, Outra coisa, em média, 50% de um texto ele é composto de redundância, ou seja, é desnecessário. Muitas vezes nós pegamos um trabalho para corrigir um texto, um artigo. Eu faço muitas correções de artigos, E eu falo, mas ele já escreveu sobre isso, vai escrever de novo. Está escrevendo o segundo capítulo, está falando a mesma coisa que tinha lá no primeiro. É meio complicado, Então você pode transmitir a sua informação dando uma roupagem nova para a sua mensagem, ou ficar sempre naqueles dizeres redundantes, Tipos de redundância. Existem alguns tipos de redundância.
que nós conhecemos na linguagem gramatical. Por exemplo, redundância sintática. Nós chegamos. Como que é? Nós chegamos. Gestuais. É redundante unir o gesto à palavra. Estou olhando para o céu e falo assim, olha o céu, tal, né? Então, subir para cima, olha aí, subir para cima, descer para baixo, né? Tonais. Ele está morto de fome. Morto de quê? Se ele está morto, ele está com fome. Como que uma pessoa morta vai ter fome? Não tem jeito, né? No entanto, em muitos casos, a redundância é necessária para a clareza e inteligibilidade das mensagens. Não é sempre que você pode usar a redundância, mas a hora que você vai falar sobre um assunto, que você tem que falar uma descrição pormenorizada do assunto, aí você vai ter que fazer o quê? Usar detalhes, detalhes e mais detalhes, para que a sua linguagem possa ser bem compreendida, né? Tudo isso faz parte da comunicação. A nossa aula de hoje nós estivemos falando sobre linguagem e comunicação. Como que nós nos comunicamos, né? Eu estou fazendo também algumas revisões, né? Nos lembrando um pouquinho das aulas que nós tivemos presenciais, da última vez que nós tivemos em sala de aula, que nós falamos sobre a redundância. Não sei se vocês se lembram, né? Nós falamos sobre redundância, sobre a comunicação entre o receptor, a comunicação entre as pessoas. Muitas pessoas se comunicam muito mal. Por que se comunica mal? Porque falta para ela esse tipo de comunicação. Não existe emissor, só existe receptor, muitas vezes. Você vai ligar para alguém, olha, eu preciso conversar com você. Não, mas eu preciso falar para você, e começa a falar. Então, nós aprendemos hoje o que é um referente, o que é um canal de comunicação, o que é uma mensagem, o que é um código. Podemos ver também como que é feita a comunicação. Muitas vezes as pessoas, elas se comunicam de uma forma errada. Vimos 4 casos de comunicação, onde a comunicação aqui, olha, não existe comunicação nenhuma. Não tem jeito de você se comunicar com uma pessoa que é de um outro idioma muito diferente. Te dão um texto para você ler em chinês ou em japonês. Como que você vai ler? É um texto, é comunicação, é um texto escrito, né? Ou nós também. Você pensa que ele sabe ler a nosso tipo de escrita? Também não, né? Então, isso é um problema seríssimo. Também, onde as pessoas se comunicam, mas só um pedaço. Mesmo que seja em português, a comunicação é restrita. Um aluno que estuda inglês e um americano. Um vai falar inglês, outro vai falar o inglês, o americano vai se conversar. Então, ele vai conversar com esse americano em quê? Em inglês. Mas se tem uma roda de pessoas que só falam português, só ele vai conversar. É um exemplo de comunicação, né? Uma comunicação restrita. Depois nós vimos também a comunicação de uma forma que as pessoas se comunicam, mas não é muito bem compreendido. O receptor, né, tenta entender, o que é que você está falando, né? Então, um curso de alto nível, o professor está falando e o aluno não consegue entender. Você entra numa sala de aula de pós-graduação, igual nós falamos, né? Você está fazendo o primeiro ano de Química. Aí você vai assistir um curso de pós-graduação em Química. Os alunos terminando já uma tese. Não vai ser muito fácil de se entender, né? E o último caso que nós vimos, que é a real comunicação, a forma mais fácil de se comunicar, é aquela em que as pessoas falam e o outro entende com facilidade, né? Vocês podem ver que um aqui, ó, está contido, não está separado, né? Os outros casos que nós vimos, as pessoas estavam mais ou menos longe uma da outra. Então essas comunicações, elas são interessantes para que nós possamos aprender a fazer, né, a nossa boa comunicação. Mas quando nós não nos comunicamos muito bem, podemos dizer que a nossa comunicação ela tem um ruído. É um ruído. Você está andando com o carro, dali a pouquinho não colocou óleo no carro, não trocou o óleo do carro, o carro está sem óleo, o que vai acontecer com o motor? Ele vai fazer que tipo de barulho? As peças tudo começa, né, a fazer barulho. O motor está se comunicando com você, não é uma pessoa. Mas está falando assim, vou fundir, você não colocou óleo no motor, né? Enfim,
Nós vimos também o que é redundância, vimos que um texto, ele pode ter 50% dele é redundante, pode ser redundante, né? Por fim, eu quero dizer para vocês que eu deixei uma atividade, já está no e-mail de vocês. Não se esqueça de fazer as atividades. Você tem até segunda-feira que vem para me enviar essa atividade. É fácil, né? Você só vai assinalar a alternativa correta e vai enviar por meu e-mail. Olha que não é o e-mail da turma. josiasferreira@uer.edu.br. Esse é o meu e-mail institucional aqui da UER, lá da UER, né? Então vocês poderão estar enviando somente para esse e-mail. Quando eu envio a comunicação para vocês, que a minha comunicação está sendo através do e-mail do WhatsApp, eu vou mandar para o e-mail da turma. Mas quando vocês me retornarem, tem que retornar para este e-mail. Não esqueça, eu falei para vocês do plano de aula, eu mandei já o plano de aula para vocês, dê uma olhadinha no plano de aula, que lá eu explico como você deve fazer para mandar, para devolver essa atividade para mim. Você vai ter que colocar o seu nome, colocar a data que você está enviando. Ah, mas o e-mail já tem data. Sim, o e-mail já tem data. Mas você vai fazer um trabalho, você vai colocar lá em cima seu nome, seu RA, sua turma, porque vai ter outros alunos, vão estar mandando atividades para mim nesse mesmo e-mail. Eu dou aula para a turma de vocês, dou aula para uma turma de Química, de Políticas Educacionais, e dou aula para uma turma de mestrado, que é Escrita Científica. Imagine se você não coloca nada, né? Então, eu vou acabar sabendo que é você pelo nome, mas se você não coloca nem nome. Quantas vezes nós recebemos as provas dos alunos, a avaliação, e o aluno entrega para a gente, e a primeira coisa que a gente fala, primeira coisa que você faz, coloque o seu nome, coloque o seu RA, coloque a data, coloque o nome do professor, a disciplina que você está fazendo e envie isso para a gente. Muito obrigado, até a próxima aula. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos para continuarmos nossas atividades. Tudo de bom para vocês. Felicidades.